Tudo bem, pessoal? Começando agora uma aula que a gente pega uma questão que caiu no vestibular, caiu na prova do Enem. A questão que a gente abre agora, pessoal, é a questão 94 da prova de 2013 do Enem. Nessa questão, a gente tinha, como sempre é característica aí do Enem, interpretação de texto, tá? Vamos dar uma olhada no texto que ele traz pra gente e tentar tirar algumas informações desse texto para que a gente consiga já imaginar sobre o que se trata. Primeira coisa que me chama a atenção, pessoal, National Geographic News. Eu realmente, na hora que eu bato o olho nisso, eu já sei que são notícias da National Geographic. National Geographic é uma revista muito famosa, norte-americana. Eles fazem reportagens com animais, com coisas da natureza. Eu já imagino que vai ser um texto legal, alguma coisa bem escolhida. Diz quando foi publicado, não é muito comum, tá, pessoal? A gente ter, por exemplo, um texto de 2010 caindo numa prova de 2013, mas acontece, o que eles tentam fazer é buscar textos do mesmo ano para que caiam naquele ano. Estranho 2010, mas nada de muito complicado, mesmo porque é um texto que deve ser um pouco atemporal. Estamos falando de um texto que é provavelmente sobre alguma coisa da natureza, tá? Disponível, aparece aqui para mim, nationalgeographic.com, e o acesso, quando foi feito o acesso? Em 27 de julho. Antes de começar a dar uma olhada no texto, eu quero dar uma olhada na questão. Eu vou dar uma olhada no que está sendo perguntado, porque aí quando eu for para o texto, eu já vou tentar achar essa resposta. Então vamos lá, joga isso aqui para cima, vai. Isso, vamos colocar a questão aqui, ó. Joia. Ao ler a matéria publicada na National Geographic para a realização de um trabalho escolar, um estudante descobriu o quê? Então olha só, é muito importante a gente fazer uma boa interpretação da pergunta também. Olha que interessante, pessoal, ele já muda um pouco a pergunta. Ao ler a matéria publicada, ou seja, esta matéria, para a realização de um trabalho escolar, um estudante descobriu o quê? Pessoal, um estudante, um cara que estava estudando, ele ia fazer um trabalho escolar, ele descobriu o quê? Vou tomar um gole d'água que eu estou com a boca um pouco seca hoje. Alternativa A. Os compostos químicos da morfina produzidos por humanos são manipulados no Missouri. Pessoal, ele basicamente está perguntando o que diz esse texto. Sobre o que é esse texto? Ah, o aluno descobriu o quê? O que é o texto? Ah, sobre compostos químicos da morfina produzidos por humanos que são manipulados no Missouri. Não sei, de bater o olho. Ah, eu já vejo Missouri aqui. Legal. Os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina? Ratos e humanos, sei lá. A produção de morfina em grande quantidade minimiza a dor em ratos e humanos? A produção de morfina minimiza? Bom, os seres humanos têm uma predisposição genética para inibir a dor. A produção de morfina é um traço incomum entre os animais. Galera, vou para o texto agora. Vou fazer uma leitura da primeira parte. Our bodies produce a small, steady amount of natural morphine, a new study suggests. Ou seja, pessoal, o nosso corpo produz uma pequena, mas contínua quantidade de morfina natural. Um novo estudo sugere. Traces of the chemical. Tá batendo reflexo aqui. Traces of the chemical are often found in mouse and human urine, leading scientists to wonder whether the drug is being, obrigado, Natalie, is being made naturally or being delivered by something the subjects consumed. Olha que interessante, aqui ele já coloca assim, traços do composto químico, da química, está falando da morfina. Traços de morfina normalmente são encontradas em ratos são normalmente encontrados em urina de ratos e urina humana, levando os cientistas a imaginar se essa droga está sendo produzida naturalmente ou sendo entregue por alguma coisa que tanto os ratos quanto os homens, ele chama de subjects, tanto os ratos quanto os homens, consumiram. Então olha que interessante, esse estudo vai ver se os ratos produzem morfina naturalmente, assim como os humanos produzem naturalmente, ou se é alguma coisa do ambiente, eles recebem essa morfina do ambiente.
The new research shows that mice produce the incredible painkiller. Opa! Já comecei a ficar mais perto de uma das alternativas. Essa nova pesquisa mostra que mais, pessoal, mais é uma palavra que pode te dar algum tipo de confusão. Ela significa ratos. Mouse, cadê mouse? Tá aqui. Mouse é o singular, mais é o plural. Então, olha só. Produzem esse incredible painkiller. Painkiller, pessoal, é um analgésico. Pain de dor, killer de matador. O matador de dor, um incrível analgésico. And that humans and other mammals possess the same chemical roadmap for making it. E que tanto os humanos quanto outros mamíferos eles têm essa mesma cadeia química, chemical road seria essa cadeia química, essa via química, roadmap, desculpa, esse mapa para chegar na química, para fazer esse composto, para fazer provavelmente a morfina. Said study, who studies plant-based pharmaceuticals at the blá 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 blá. Então olha só, quem descobriu isso aqui foi esse cara, não precisa se quebrar a cabeça com isso. Eu já sei o que trata esse texto. Eles estão vendo, pessoal, se a morfina, tanto em ratos quanto em humanos, ela é feita pelo corpo ser dada por alguma coisa do ambiente. Então vamos ver, tá falando de ratos e de homens, né? Eu já li essa primeira no Missouri, pessoal, olha só como toda essa informação ela é desinteressante. Ser study do cara, da pharmaceutical, lá. Não interessa. Isso daqui não é importante. Então quando eu falo assim, manipulados no Missouri, eu já sei que está errado. Os ratos e humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina. Pessoal, não é exatamente isso que está aqui, a roadmap, que same roadmap, ou seja, que humanos e outros mamíferos, como os ratos, possuem o same chemical roadmap, a mesma, olha só como ele coloca, a mesma via metabólica para a produção do composto químico, para a produção da morfina. Não é exatamente o que está aqui no texto, pessoal? Não é exatamente isso que diz o texto? Fazendo a comparação entre ratos e pessoas? Exatamente. A minha alternativa é a B. Eu só vou ter certeza se a C, a D e a E estiverem realmente erradas. Então vamos lá. Produção de morfina em grande quantidade minimiza a dor em ratos e humanos. Eu até imagino que sim, que produzir morfina é uma coisa que realmente faz com que você não tenha dor, era usada aí para diminuir a dor, mas não diz isso no texto. Se não diz isso no texto, eu não posso colocar essa alternativa correta. Os seres humanos têm uma predisposição genética para inibir a dor. Bom, de novo, eu imagino que sim, mas o texto trata basicamente, pessoal, como que os humanos e outros mamíferos, entre eles o rato, conseguem produzir essa morfina naturalmente. Ou não, se dá de algum outro lugar. Mas esse novo estudo sugere que sim, eles produzem a morfina naturalmente. A produção de morfina é um traço incomum entre os animais. Pessoal, muito pelo contrário, está dizendo aí, humanos e outros mamíferos possuem a mesma. Agora eu tenho certeza, pessoal, que esse aluno, ao ler essa matéria, para a realização desse trabalho, ele descobriu que os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina. Tudo bem, galera? Espero que você tenha visto aí aonde que a gente busca as respostas, espero que você tenha visto o tipo de texto que o Enem acaba colocando nas suas provas, espero que você realmente tenha acompanhado aí todo o desenvolvimento dessa ideia, você tenha gostado, e eu realmente, pessoal, continuo esperando você nas outras aulas, eu vou ficando nessa aula por aqui. Grande beijo, a gente se vê na próxima.